cultuando a Deus com liberdade e reverência. Texto áureo. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Verdade prática. A adoração em Espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. E isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Leitura diária. Levítico 10, versículo 1 e 2. A reverência na adoração não é uma questão de formalidade, mas de respeito. 1 Samuel 15, 22. O ritual religioso sem reverência é desobediência e não tem aceitação divina. Eclesiastes 5, 1. A reverência no culto significa ter consciência da majestade divina. Miqueias 6, versículos 6 ao 8. Não devemos confundir religiosidade com espiritualidade. 1 Coríntios 14, versículo 20. A espiritualidade pentecostal não elimina a maturidade e nem o bom senso. 1 Coríntios 14, versículo 23 ao 25. Liberdade e reverência são características de um verdadeiro culto pentecostal. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 14, versículo 26 ao 32. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos estejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Objetivo geral: conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Objetivos específicos: conceituar o culto pentecostal, apresentar o centro do culto pentecostal e explicar como se expressa a liturgia de uma igreja pentecostal. Introdução. Embora os pentecostais não sejam simpatizantes a liturgias formais, eles têm em seu culto elementos que são previsíveis. Esses elementos revelam uma forma de adorar a Deus e, por isso, são litúrgicos. A sua liturgia é simples. Por exemplo, espera-se que em seus cultos haja um louvor congregacional, oração pelos enfermos e demais causas, leitura congregacional das Escrituras, oportunidade aos irmãos, ofertório, pregação da palavra de Deus, um apelo, oração final e a bênção apostólica. Entretanto, existem elementos sobrenaturais que são esperados por todos que se reúnem em nome do Senhor Jesus. A manifestação dos dons espirituais. Esperamos que haja adoração em línguas, expressão de profecias e outros dons, tudo para a edificação dos santos. Um outro fato marcante é a liberdade que os irmãos e irmãs têm para adorar a Deus nas nossas reuniões. Esses elementos marcam a liturgia pentecostal. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicação sobre como devemos organizar um culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base neste exemplo, nós vamos estudar hoje como deve ser o culto e quais os elementos que é necessário para que ele seja aceitável a Deus. Capítulo 1.
Culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem como objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxa e algumas igrejas protestantes, ao modelo mais simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos. Mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver o respeito pela estrutura já existente. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra vem da palavra grega latreia, que significa serviço, adoração, e ela provém de outra palavra em grega, o verbo latreuo, que significa servir ou prestar culto, adorar. Mateus 4, versículo 10. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, emprega o termo latreia para traduzir o hebraico abodá, que significa serviço e culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, ou seja, a nossa forma peculiar de como adoramos a Deus. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana e significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecido com reverência. Conforme está escrito em 1 Coríntios 14, 40, faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo Paulo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com seu povo, é um momento de reverência. Havia acima do púlpito do templo sede da igreja Assembleia de Deus em Jundiaí o seguinte versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso está escrito em Eclesiastes 5, versículo 1. Alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. No capítulo 1, nós aprendemos que a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Capítulo 2. O centro do culto pentecostal. Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando nele publicamente e de forma diversificada. Alguns opositores da obra pentecostal e carismática costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino e Uno. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz: reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. E esse é o padrão ensinado nas Escrituras. Nós lemos em Filipenses 3,3: porque nós é que somos a circuncisão,
nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O assunto de 1 Coríntios 14 é adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, no versículo 26, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os cristãos não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique ser esta manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação de todos em geral. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Nós podemos ver isso em Jó, capítulo 38, versículo 7, e Apocalipse 7, 9. A leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Nós lemos em 1 Timóteo 4,13, persiste em ler, exortar e ensinar. Esta instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. No capítulo 2, nós aprendemos que Cristo é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela igreja. Subsídio doutrinário. A adoração individual. Nós adoramos a Deus como crentes individualmente e em todo o tempo. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4:23. Ensinamos que a verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e expressa com obediência à vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica ao Senhor da Igreja. Negamos que a adoração e a espiritualidade de alguém possam ser medidas, percebidas ou avaliadas exclusivamente pelo exercício dos dons espirituais. Ensinamos que a adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito Santo na formação do caráter cristão na vida do adorador. Rejeitamos a hipocrisia e toda aparência de piedade na vida do adorador. Na adoração individual, buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo amor. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, páginas 144 e 145. Capítulo 3. Como se expressa a liturgia nas igrejas pentecostais? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muitos como culto de família, de oração, de ensino ou de doutrina, escola dominical, círculo de oração, além também dos cultos de crianças, de adolescentes e jovens. A liturgia pentecostal é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre a salvação, a cura, a libertação e outras bênçãos. A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Marcos 16, versículo 15 e 20. Foi dessa maneira que os pentecostais cresceram e se tornaram a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui
Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. E essa adoração a Deus é aquela que é feita em espírito e em verdade. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações dos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Observe que nos versículos 27 e 32, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias no culto. E é muito comum o visitante de uma igreja pentecostal sentir a presença de Deus em nossos cultos. No capítulo 3, nós aprendemos que a liturgia das igrejas pentecostais é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Subsídio doutrinário. Reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Jesus prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, versículo 20. A adoração pública é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para comunhão, despertamento, exortação e edificação da igreja. Essa adoração pública é realizada com ordem de essência, para que os descrentes reconheçam a presença de Deus no culto e para que somente Deus seja adorado no culto da igreja. Nenhuma prerrogativa é dada a anjos e a seres humanos, pois Deus não divide sua glória com ninguém. E a minha glória não darei a outrem. Isaías 48:11. Portanto, confessamos que na adoração pública, a oração, os cânticos, o ofertório, a pregação e o exercício dos dons espirituais na igreja servem para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4:11. Entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas, e Deus fala conosco por meio da sua palavra, a pregação e ensino, e também através das manifestações espirituais. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 144. Conclusão. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes, participamos dele com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glórias a Deus e aleluias. Amém.